Olá, sejam todos bem-vindos mais uma vez ao canal. O poder da oração é sobre isso que nós falamos aqui todos os dias que você acessar, porque nem todos os dias eu estou postando conteúdo. Porém, ontem eu deixei um vídeo muito doméstico e privado lá da casa do meu pai, onde nós realizamos todos os sábados um momento de culto ao Senhor, junto da família, porque é muito importante reunir a família, compartilhar a palavra de Deus, orar, e ali eu postei 18 minutos do momento que nós estávamos orando. E é sobre isso que eu vou falar hoje, sabe, a oração pela família. Quem tem família aí? Todos nós temos. Nós somos oriundos de uma família. Nós nascemos numa família. Ainda que você esteja longe da sua família, você tem uma família. Você tem pai, você tem mãe, tia, tio, avó, avô, sobrinhos, sobrinhas e muitos outros parentes. Ou então você pode morar sozinho e ter alguém que compartilha o ambiente, o espaço com você. E você considera essa pessoa como família. Isso é importante também, tá bom? Mas família constitui aquela pessoa que está morando ou então é realmente sanguíneo ou consanguíneo com você. Ore pela sua família. É sobre isso que nós vamos falar. A oração tem poder pela família. O nosso texto hoje está em Atos 10, no capítulo 1. Existe aqui, eu vou falar pelo menos de 3 versículos, ou 4. Não vou me estender muito, porque aí você pode ler na sua casa. Está em Atos capítulo 10, versículo 1 e versículo 2. Depois nós vamos passar para o versículo 24 e 25 e depois para o 44. Diz assim o texto, Atos 10. E havia em Cesareia um varão, por nome Cornélio, centurião da corte chamada Italiana, piedoso e temente a Deus, com toda a sua casa, o qual fazia muitas esmolas ao povo e de contínuo orava a Deus. E no dia imediato chegaram a Cesareia, e Cornélio o estava esperando, tendo já convidado seus parentes e amigos mais íntimos. E no versículo 44 diz: E dizendo Pedro ainda estas palavras, caiu o Espírito Santo sobre todos os que ouviam a palavra. Esse texto, esse registro da Bíblia, trata-se de um homem chamado Cornélio. Ele era romano, ele era centurião. Centurião era um comandante que tinha a sua responsabilidade 100 soldados. E o que aconteceu? Esse homem era temente a Deus e fazia esmolas e também fazia orações. Ele ainda não conhecia Jesus. Ele apenas conhecia o Deus do céu. Fazia orações continuamente, até que um dia um anjo apareceu a ele e disse: Cornélio, a sua oração está sendo ouvida. As suas orações estão subindo até Deus. E aí o anjo aconselhou ele que mandasse, enviasse homens a buscar o apóstolo Pedro. Pedro, que estava lá próximo. E aí ele estava na casa de um homem chamado Simão, curtidor. Todas essas informações o Espírito Santo deu, no caso o anjo, o anjo
deu a Cornélio. E aí ele foi e mandou alguns dos seus servos, daqueles que estavam ao seu serviço, e um também que era piedoso, ou seja, que entendia aquela situação e que ele tinha certeza que ia fazer conforme ele estava mandando. Interessante que quando eles chegaram lá, Pedro já sabia. Por quê? Porque Pedro, no dia anterior, ele estava num lugar acima, na parte de cima da casa, e ele teve uma visão. Veio um tipo de visão diante dele de um lençol bem grande que estava ali contido com animais, com aves, com todo tipo de animais quadrúpedes que existiam. E aí ele ouviu uma voz: Pedro, mata e come. Sabe, para o judeu, na cultura deles, e principalmente em todos os estatutos que eles conhecem da lei de Moisés, os judeus não poderiam se misturar ou até mesmo visitar um gentil que não fizesse parte do povo judeu, do povo de Israel. Mas naquele momento, o Senhor Jesus, através daquela visão, ele confirmou, ele garantiu que não é para que se faça acepção de pessoas. Daí avisou que iria chegar uns homens ali atrás dele e que ele fosse juntamente com eles onde eles gostariam que ele fosse. E aí Pedro obedeceu, chegou lá, como eu li no versículo 24, e no dia imediato chegaram a Cesareia. Quem chegou? Os servos de Cornélio e Pedro. Quando eles chegaram, Cornélio já estava esperando eles. Com quem? Com a sua família, com os seus parentes e até com os vizinhos. Tinha muita gente reunida ali, porque ele estava ansioso para saber o que Pedro, esse homem que o anjo indicou para ele, poderia falar acerca do que ele estava suplicando. É interessante que a gente não sabe o que ele orava. Eu não sei se ele orava pela sua família. A única coisa que nós podemos entender aqui é que ele tinha um anseio enorme de saber mais sobre esse Deus e também compartilhar com os seus parentes, com as suas famílias. Pedro chegou naquele lugar, foi recebido por Cornélio. Ele se admirou porque tinha muita gente reunida, muita gente, muitos parentes, muitos vizinhos. E quando ele começou a falar sobre Jesus, sobre quem era Jesus, um homem simples que estava ali ao redor de Judeia, Galileia, que pregou o evangelho, que foi sacrificado, que foi crucificado, que morreu, que é o Filho de Deus, que ressuscitou. E ele descreve ali, durante todo o capítulo 10, né, que está aqui na minha mão, ó, a Bíblia Sagrada. É linda essa Bíblia, olha só que linda. E aí, sabe o que acontece? Ele falou que este ressuscitou Deus ao terceiro dia e fez que se manifestasse, não a todo o povo, mas a testemunhas que Deus antes ordenara, e nos mandou pregar ao povo e testificar que ele é o que por Deus foi constituído juiz dos vivos e dos mortos. A este dão testemunho todos os profetas, de que todos os que nele creem receberão o perdão dos pecados pelo seu nome. Foi o suficiente para todos daquele local ouvir essa palavra, e o Espírito Santo caiu sobre aquelas pessoas. Caiu de que forma? Convencendo elas, né, dos seus pecados, porque elas ouviram a pregação do Evangelho.
E quando elas começaram a se alegrar em Deus, a manifestar ali as bênçãos de Deus, a alegria, e que elas estavam recebendo a palavra e crendo no Senhor Jesus, Pedro imediatamente disse: se todos esses receberam o Espírito como nós recebemos, que é o Espírito Santo, então o que impede deles serem batizados? E logo eles foram batizados. Ou seja, para concluir essa palavra, Cornélio orava, e talvez ele orasse por todos esses seus parentes. E ele sabia que existia algo mais, algo que preenchesse o vazio que ele sentia. E ele teve essa resposta, e foi através da oração. Não precisa, nesse momento, você ser crente em Jesus. Se você ouviu essa palavra, a partir de agora você pode ser crente nas palavras de vida eterna que é a Bíblia Sagrada. Você pode abrir seu coração, você pode clamar de onde você estiver e orar não somente por você, mas pela sua família, por qualquer um dos seus parentes que você veja que é necessário eles serem alcançados por Deus. Ore pela sua família. Vamos orar, vamos clamar que o Senhor é poderoso para fazer com que a alegria dele entre no coração, penetre na alma e transforme vidas, transforme histórias, transforme destinos e torne uma pessoa uma nova criatura. Que Deus te abençoe e que nós continuemos crendo que a oração tem poder. Até a próxima.